Eles a notaram antes de notarem a mochila. Ela não estava fazendo nada de errado. Ninguém disse nada em voz alta. Mas, em um mar de malas de rodinhas, fones de ouvido enormes e viajantes cansados rolando a tela do celular, ela se destacava. Uma adolescente, talvez 17 ou 7 anos, sozinha no Aeroporto Nacional Reagan. Ela usava uma jaqueta de lona marrom que parecia grande demais para ela, e carregava uma mochila verde-oliva surrada, pendurada em um ombro como se pesasse mais do que ela própria. Sem bagagem de mão, sem mala, nem mesmo um celular. Apenas aquela mochila estranha, remendada e desgastada nas costuras, como se tivesse visto zonas de guerra. O agente da TSA, Jonathan Myers, estava trabalhando na faixa 3 naquela manhã, logo após a triagem de segurança. À primeira vista, pensou que ela poderia ser dependente militar, alguma garota voando entre bases. Mas o bilhete de embarque dela dizia só de ida para Denver, Colorado. Sem volta, sem responsável, sem bagagem despachada. Ele notou seus olhos em seguida, ainda calmos, observadores. Ela não estava ansiosa como os outros, tropeçando com laptops e tirando os sapatos. Observava tudo. Os agentes, os scanners, as pessoas à sua frente, como se estivesse esperando que algo específico desse errado, ou como se já tivesse ensaiado mentalmente todos os cenários possíveis. Ele sinalizou a mochila dela automaticamente. Não porque ela parecia perigosa, não parecia, mas porque ela parecia preparada. Senhorita, vou precisar verificar sua mochila manualmente, disse ele. Quando ela avançou, não vacilou. Não revirou os olhos como a maioria dos adolescentes. Apenas fez um leve aceno de cabeça, tirou a mochila do ombro e a entregou. Era mais pesada do que aparentava. Myers a levou para a mesa secundária. Chamou o agente Rodrigues e começou a verificação padrão. Zíperes, bolsos, compartimentos. Nada parecia fora do comum no início. Um romance de bolso, um caderno azul de espiral cheio de anotações e esboços caprichados, um carregador de celular, mas sem celular, uma escova de dentes e pasta de viagem, uma fotografia desbotada de um homem em uniforme militar com uma garotinha nos ombros, provavelmente Helena, um moletom de flanela dobrado cuidadosamente em um saco Ziploc. Tudo comum. Até que ele sentiu o peso no fundo. Algo duro, frio. Ele abriu o forro traseiro, um bolso que a maioria das pessoas nem sabia que existia, e encontrou um pequeno estojo de couro, retangular, preto com detalhes de latão do tamanho de uma caixa de óculos. Sem marcas. Ele olhou para Helena. Ela estava a apenas 3 metros de distância, mãos entrelaçadas à frente do corpo, completamente imóvel. Sem pânico, sem protesto, apenas observando. Ele abriu o estojo lentamente, com cuidado. Dentro, acomodada em veludo, estava uma medalha diferente de tudo o que ele já tinha visto em sua carreira militar ou na CIA. Era de bronze escuro, envelhecida nas bordas. O centro mostrava uma águia careca e asas abertas, segurando raios gêmeos nas garras. Acima da águia, 3 palavras gravadas em latim. Abaixo, a inscrição. Department of Strategic Operations, Class Omega. A gravação não era decorativa, era oficial. O tipo de inscrição que só se via em condecorações militares, se você soubesse onde procurar. Mas esta não constava em nenhum registro oficial. Ele teria lembrado. Mais perturbador ainda era o verso da medalha. Ali, em minúsculas letras maiúsculas, gravadas com precisão cirúrgica, estava um aviso. Posse autorizada apenas. Duplicação não registrada é crime. ID, de registro redigido. Ele já tinha visto medalhas falsas antes, isso acontecia. Mas aquilo não era um souvenir barato, nem algo comprado no eBay. Era sólida, real e, mais importante, classificada. Rodrigues se inclinou. Isso não está no sistema, está? Não.
disse Myers em voz baixa. Isso não está em nenhum sistema. Ele recuou. Por um momento, os dois homens apenas a encararam. O barulho do aeroporto parecia amortecer ao redor deles. Viajantes continuavam a andar, arrastando malas e tomando cafés caros, sem saber que algo estranho, algo impossível, havia acabado de surgir em seu meio. Myers fechou o estojo delicadamente e o colocou sobre a mesa. Olhou de volta para a garota, ainda observando, ainda impassível. Helena Brooks leu no documento de identidade dela. Vou precisar lhe fazer mais algumas perguntas. Ela assentiu novamente, sem protesto. O que é isso? Perguntou ele, batendo no estojo. Era do meu avô, respondeu simplesmente. E o que ele era? Ela hesitou por uma fração de segundo. Técnico de rádio, exército, aposentado. Myers voltou a olhar para a medalha. Aquilo não era uma medalha de técnico. Era outra coisa, algo acima do seu nível de autorização. Ele acessou o terminal discretamente, alertando seu supervisor. Foi emitido um alerta de nível 2, um alerta silencioso. Sem alarmes, sem sirenes, apenas uma chamada para a cadeia de comando. Em menos de 10 minutos, um agente do Departamento de Segurança Interna estava a caminho do aeroporto. E Helena Brooks, a garota silenciosa com a mochila, foi escoltada até uma sala de segurança privada, com paredes neutras e uma mesa de centro aparafusada ao chão. Ela não chorou. Não pediu advogado. Apenas se sentou e esperou. O estojo permanecia intocado no centro da mesa. Mais tarde, Myers reviveria aquele momento inúmeras vezes. A sensação do metal, o arrepio que percorreu sua espinha quando viu os raios, a calma nos olhos dela, o artefato impossível que agora o fazia questionar tudo o que pensava saber sobre missões esquecidas e programas mortos. Porque medalhas assim não são feitas para exibição, são feitas para silêncio. E alguém, em algum lugar, acabara de quebrar esse silêncio. A sala estava fria e Helena não pediu um casaco. Sentou-se à mesa de metal sem se mexer, a mochila colocada ao lado de seus pés como uma companheira de confiança. Sobre a mesa repousava o estojo preto, ainda fechado. O agente da TSI, Myers, permanecia de lado, braços cruzados, olhos alternando entre ela e o estojo. Quanto mais tempo ele ficava naquela sala, mais certeza tinha de que aquilo não era mais uma simples verificação de segurança. Era outra coisa. Algo enterrado profundamente. Às 11h17, uma mulher entrou na sala com um terno preto ajustado. Caminhava com confiança e parou pouco antes da mesa. Um crachá do Departamento de Segurança Interna pendia de seu cordão. Agente Lynn Barrett, 40 e poucos anos, postura militar. Não estou aqui para gentilezas. Helena Brooks, disse sentando-se em frente à garota. Você sabe por que está aqui? Helena assentiu. Por causa da medalha. Barrett a estudou. Você parece muito calma. Eu sabia que alguém notaria isso, mais cedo ou mais tarde, respondeu Helena. Sua voz era suave, mas direta. Sem traços de rebeldia adolescente. Também sem medo. Barrett lançou um olhar para o estojo preto. Onde você conseguiu isso? Meu avô me deu 2 dias antes de morrer. Os dedos de Barrett bateram uma vez contra a mesa. Ele lhe disse o que era? Não exatamente. Apenas que era importante e que eu tinha que entregá-lo a alguém. A quem? Catherine Mendez, Colorado Springs. Esse nome congelou Barrett por uma fração de segundo. Era o tipo de pausa que só observadores treinados perceberiam. Mas Myers também notou. Helena percebeu igualmente. Aquele nome significava algo. Você ia voar para lá hoje? Perguntou Barrett. Sim, só de ida. Usei o que restava da conta poupança que ele me deixou. Barrett recostou-se, abriu o estojo e encarou novamente a medalha. A águia de bronze a fitava de volta. Os raios duplos gravados nas garras lembravam um desenho visto antes, mas nunca em nenhuma honraria militar conhecida. Ela virou o hábito e releu a inscrição no verso.
Posse autorizada apenas. Duplicação não registrada é crime. ID de registro. O termo Department of Strategic Operations era o verdadeiro sinal de alerta. Não existia em Pasvel desde 1984. Nos seus primeiros anos de treinamento, Barrett ouvira os sussurros. Operação Scepter. Projeto Omega, Black Signal. Histórias trocadas entre agentes depois do expediente, sempre terminando com "Eles enterraram tudo". Omega era o que mais aparecia em estudos de caso teóricos, um suposto braço secreto da Guerra Fria especializado em manipular eventos internacionais com desinformação, engenharia psicológica e propaganda. Sem registros oficiais, sem sobreviventes dispostos a falar, apenas rumores de que um pequeno círculo interno teria recebido credenciais físicas, tokens comprovando sua autorização operacional. Essas credenciais nunca haviam sido confirmadas, até agora. Barrett fechou o estojo com cuidado e entrelaçou as mãos. Helena, preciso perguntar novamente. Você tem certeza absoluta de que seu avô nunca lhe disse de onde isso veio? Helena piscou devagar. Ele disse que costumava ser outra pessoa, alguém importante. Disse que a medalha fazia parte disso e disse que eu tinha que entregá-la. Sem explicações, apenas entregar. E qual era o nome do seu avô? Douglas Arthur Brooks. Barrett congelou, não visivelmente. Mas por dentro seu estômago revirou. Já tinha visto aquele nome antes, em um dos registros de treinamento do Omega, supostamente descriptografados por engano durante uma auditoria de dados em 2006. Estava listado como coordenador de logística e sinais, nível de autorização 4. O nome fora eliminado de todos os outros sistemas. Ele tinha sido real. E se Helena dizia a verdade, ele havia transmitido algo que o governo dos Edaustasios passara décadas fingindo que nunca existiu. Seu avô foi destacado no exterior alguma vez? Perguntou Barrett. Ele esteve em Berlim no início dos anos 80, disse Helena. Nunca falava sobre isso. Só dizia, a verdadeira guerra nunca foi o que você pensava que era. Barrett se levantou. Espere aqui. Saiu da sala e fechou a porta. Myers a seguiu para o corredor. Ela se virou bruscamente para ele. Você não me contou, disse. Catherine Mendes. Você não perguntou. Barrett cerrou os olhos. Mendes é considerada morta desde 1991. É um dos 7 nomes ligados ao projeto Omega. Sumiu do mapa. Provavelmente queimou a identidade. E essa garota, essa adolescente, simplesmente solta o nome dela como se fosse pedir um café. E agora? Perguntou Myers. Barrett suspirou. Agora vou fazer uma ligação que me disseram que eu nunca teria que fazer. E depois rezamos para que quem atender saiba o que isso significa. De volta à sala, Helena estava sozinha novamente. Olhava para o estojo preto ainda sobre a mesa. Não o abriu. Não precisava. Já sabia o que aquilo significava. Mesmo sem ter as palavras, significava que algo enterrado havia sido desenterrado. Algo poderoso, esquecido e perigoso. Os olhos de seu avô, naqueles momentos finais, fracos, mas firmes, haviam lhe dito mais do que qualquer explicação poderia. Aquilo não era apenas um segredo de família. Era uma mensagem, uma chave. E alguém, em algum lugar, acabara de perceber que a porta que não deveria mais existir havia sido aberta. A sala de interrogatório segura não tinha janelas. O tempo passava de forma diferente em lugares assim. Lento, abafado, incerto. Helena não olhou para o relógio. Sabia como aquilo iria se desenrolar. Perguntas, suspeitas. Eventualmente, alguém de alto escalão desceria com uma resposta que ninguém queria ouvir em voz alta. A porta se abriu novamente. Desta vez, a agente Lynn Barrett entrou acompanhada de outro homem. O coronel James Hollerin, oficial de ligação das operações especiais. Por volta dos 50 anos. Maxilar quadrado.
cabelo cortado rente e uma presença que enchia a sala. Ele não sorriu, não se apresentou. Entrou como se já soubesse tudo o que precisava. Senhorita Brooks, disse ele, sentando-se em frente a ela e juntando as mãos. Posso ver a medalha? Helena lançou um olhar para o estojo preto sobre a mesa, depois assentiu. Hollerin o abriu como se realizasse um ritual. Quando seus olhos pousaram sobre a medalha, a transformação foi imediata. Sua respiração falhou. O rosto não mudou, mas algo em seu olhar se acendeu, como alguém que vê um fantasma entrar pela porta da frente. Onde conseguiu isso? Perguntou, voz baixa e firme. Eu já disse a ela, respondeu Helena. Meu avô me deu. Disse para eu encontrar Catherine Mendes. Hollerin encarou a medalha por mais um instante, depois fechou o estojo com cuidado. Você sabe o que é isso? Ela balançou a cabeça. Ele não respondeu de imediato. Recostou-se na cadeira e olhou para o teto, como se calculasse quanto podia revelar. Existem coisas neste governo, começou, que não tem linha de orçamento, não tem registros, não tem cadeia de comando no sentido tradicional. Coisas criadas para operações que o público não pode saber. Como Omega, disse Helena em voz baixa. Ele congelou. A palavra Omega tinha peso, como uma arma antiga exposta à luz do dia. Onde ouviu essa palavra? Perguntou. Meu avô disse quando me entregou a medalha. Ele falou. É de Omega. Eles vão entender o que significa. Ela fez uma pausa. Não explicou mais nada. Hollerin se inclinou para a frente. Senhorita Brooks, o que vou lhe contar não pode sair desta sala. Helena permaneceu em silêncio. Omega era uma diretriz secreta de operações psicológicas. Criada durante a Guerra Fria, continuou ele. Seu propósito era influenciar, desestabilizar e, quando necessário, reconstruir a estabilidade psicológica da liderança estrangeira. Não assassinávamos. Reprogramávamos sistemas de crença. Governos inteiros eram corroídos pelo medo, rumores, ilusões. O alcance de Omega se estendia à mídia, à economia, até à religião. E era altamente compartimentado. Ele tocou no estojo. Apenas 7 operativos receberam essa medalha. Ela era mais que um emblema. Era uma chave, um token para ativar protocolos dormentes. A maioria de nós acreditava que todas as 7 medalhas haviam sido destruídas após a desativação. Sem cópias, sem registro público. E ainda assim aqui está você. O rosto de Helena permaneceu inalterado. Ela tinha perguntas, centenas delas, mas nenhuma mudaria o que já aceitara. Seu avô não era apenas um homem solitário consertando rádios no celeiro. Ele fora parte de algo que ninguém jamais ousou explicar. Então por que dar isso a mim? Perguntou. Hollerin se inclinou para a frente. Porque não se tratava de você. Tratava-se de quem você poderia encontrar. Mendes, agente Barrett se aproximou. Esse nome, é isso que nos assusta. Helena piscou. Por quê? Catherine Mendes foi a arquiteta dos gatilhos psicológicos usados por Omega. Ela construiu estruturas mentais capazes de mudar ideologias ao longo de gerações. O trabalho dela era classificado acima do ultra-secreto. Ela desapareceu em 1991. Nenhum corpo, nenhum rastro. Há rumores de que tenha desertado. Outros dizem que sumiu para proteger o protocolo final de Omega. Ninguém conseguiu provar nada. Se o seu avô a enviou até ela, isso significa 2 coisas. Barrett hesitou. Hollerin concluiu. Primeiro, ela ainda está viva. Segundo, ela está esperando por isso. O silêncio se prolongou. O peso da herança pairava sobre todos na sala. Finalmente, Helena perguntou. Então, o que acontece agora? Barrett olhou para Hollerin, que assentiu. Vamos encontrá-la, disse Barrett, mas vamos fazer isso nos nossos termos. Alguns minutos depois, eles escoltaram Helena até uma sala de conferência segura. Um espaço diferente, menos clínico, mais operacional. Imagens de satélite iluminavam a parede. Um agente técnico digitava no teclado, rodando um algoritmo por décadas de registros públicos, documentos classificados e perfis de comportamento. Eles inseriram um nome no campo de busca.
Catherine Mendez. Uma grade de identidades falsas apareceu. Mulheres, nascidas em 1950. Possíveis aliases. Sinais de fraude em passaportes. Transferências de propriedade. Alguns nomes nunca usados 2 vezes. Mas então, um resultado acendeu em verde. Helen Courts, vivendo em Cascade, Colorado, nos arredores de Colorado Springs. Uma cabana pequena, sem serviço de celular, sem pegada digital. Os registros locais mostravam uma mulher na casa dos 70 anos, que pagava tudo em dinheiro e recebia correspondência em uma caixa postal registrada a uma fundação de veteranos, ligada a uma instituição militar já extinta, operada por antigos integrantes de Omega. Ela está lá, disse Hollerin. Está esperando. Barrett olhou para Helena. Vamos enviar uma equipe. Você irá com eles. Não quero proteção, disse Helena. Quero respostas. Você pode conseguir os 2, tá? Disse Hollerin. Ou nenhum. Eles voaram na manhã seguinte. Helena recebeu um novo conjunto de roupas, uma identidade temporária e um acordo de confidencialidade espesso o suficiente para bloquear a luz do sol. Mas ela não se importava com papéis. Segurou o estojo preto no colo durante todo o voo, os dedos percorrendo o couro liso e envelhecido, como se fosse uma memória que ainda não havia vivido. Ainda podia ouvir a voz do avô. Se você está segurando isso, significa que cumpri a minha parte. Agora é a sua vez. Ela olhou pela janela enquanto o avião descia sobre as montanhas do Colorado. Em algum lugar abaixo, uma mulher que o mundo acreditava estar morta a esperava. E a medalha, fria e silenciosa, estava prestes a falar novamente. A neve chegou cedo naquele ano na Virgínia Ocidental. Caiu em silêncio pesado sobre as colinas arborizadas fora de Harper's Ferry, cobrindo a cabana onde Helena Brooks havia crescido. Dentro, o velho fogão a lenha crepitava suavemente, lançando luz trêmula contra as paredes de madeira e as fotografias alinhadas na lareira. No pequeno quarto dos fundos, Douglas Brooks jazia em sua cama, mais magro do que jamais fora. As mãos outrora firmes agora tremendo com a idade e a doença. O homem que criara Helena desde os 5 anos havia encolhido a uma sombra de si mesmo, mas seus olhos permaneciam vivos, cheios de algo não dito. Helena estava sentada ao lado dele, numa cadeira dobrável que rangia sempre que ela se inclinava. Estava com ele todos os dias desde o derrame, cozinhando refeições que ele não conseguia comer, lendo livros que ele já não acompanhava, segurando sua mão nos momentos silenciosos da noite. Eles não falavam sobre o fim, mas ele pairava entre eles como neblina. Naquela noite, porém, algo era diferente. Ellie, ele murmurou, quase num sussurro. Ela se aproximou, tirando flocos de neve da manga do casaco. Estou aqui. Ele virou levemente a cabeça, os olhos verdes já desbotados fixando-se nos dela. Você se lembra do galpão? Claro, disse ela. Eu odiava aquele lugar. Cheirava a metal e a ratos. Ele quase sorriu. Há uma caixa de ferramentas escondida sob as tábuas do assoalho, atrás do rádio de ondas curtas. Ela franziu a testa. Por quê? A mão dele se moveu sob o cobertor, alcançando fracamente. Você precisa buscá-la agora. Helena hesitou. Está tarde. Não pode esperar até... Não, disse ele, com mais firmeza do que ela ouvira em semanas. Agora, Ellie, por favor. Ela se levantou, vestiu o casaco e pegou a lanterna. O vento lá fora aumentara, uivando entre as árvores como um aviso. Atravessou o quintal, as botas rangendo na neve fresca, e empurrou a porta empenada do galpão. O frio mordia seus dedos enquanto ela limpava a poeira do rádio de ondas curtas, o mesmo que seu avô cultivara obsessivamente durante anos. Puxou a blé para o lado, revelando uma tábua solta embaixo. Quando a ergueu, encontrou um pequeno estojo preto sob um pano dobrado. Abriu-o. A medalha estava dentro exatamente como apareceria depois para o agente da TSA no aeroporto Reagan. Mesmo agora, a fraca luz da lanterna parecia antiga, sagrada, como se tivesse sido forjada em um capítulo esquecido da história. A respiração dela se prendeu.
Fechou o estojo e voltou para casa, deixando um rastro de neve e silêncio atrás de si. Douglas ainda estava acordado, olhos fixos na porta, quando viu o estojo nas mãos dela. Soltou um suspiro que soou como alívio e pesar ao mesmo tempo. Achei que talvez fosse levá-la comigo para o túmulo, murmurou. O que é isso? Perguntou Helena. Ele não respondeu diretamente, apenas fez um gesto para que ela se sentasse. Quando eu era jovem, disse, acreditava na América do jeito que crianças acreditam em super-heróis. E então fui escolhido, selecionado a dedo para algo tão classificado que no início nem tinha nome, apenas um codinome. Ômega. Helena permaneceu em silêncio, observando o peso assentar em seu rosto. Nós não lutávamos com armas. Lutávamos com ideias, com informação. Ou com a ausência dela. Nossas ferramentas eram histórias, ilusões, sussurros. Plantávamos pensamentos como sementes e víamos governos apodrecerem por dentro. Éramos 7, cada um com uma fração do controle. As medalhas eram nossa verificação. Ele fez uma pausa, tossindo, as mãos tremendo contra o cobertor. Saí quando não consegui mais carregar o peso. Disseram que o programa havia terminado. Que tínhamos vencido, mas eu sabia a verdade. Mendes desapareceu, os outros se dispersaram. Achei que tudo permaneceria enterrado. Mas então comecei a ouvir coisas, ver padrões de novo. E soube que alguém havia ativado as sombras. Ele olhou para ela, olhos intensos. E é por isso que estou passando isso para você. A voz de Helena falhou. Por que eu? Porque você não faz perguntas demais, mas também não ignora as respostas quando elas aparecem. E porque você já viu o que o mundo realmente é. Você viveu com dor e nunca deixou que isso a tornasse cruel. Isso é raro. Ela segurou o estojo com força. De repente, Helena tomou consciência do peso daquilo de uma nova maneira. Vá para o Colorado, disse o avô. Encontre Catherine Mendes. Ela saberá o que fazer. Não conte a mais ninguém. Não confie em telefones, não confie em sistemas. Se você estiver segurando isso depois que eu me for, significa que a última verdade que tenho agora é sua. As lágrimas subiram aos olhos dela. Eu não quero isso. Eu sei, ele sussurrou. É por isso que você é a pessoa certa. Ele fechou os olhos, a exaustão consumindo-o. Helena ficou sentada mais 1 hora, com a medalha no colo, incapaz de se mover. Ao amanhecer, ele havia partido. Ela o enterrou sozinha, ao lado da lápide desbotada da avó, no alto da colina onde costumavam caminhar juntos. Não houve cerimônia. Nem obituário. Apenas o vento e a memória de um homem que havia carregado dentro de si as partes mais sombrias da história como brasas. Nunca deixando que se apagassem, mas também nunca permitindo que incendiassem o mundo. 2 dias depois, Helena embarcou em um ônibus, depois em um trem, depois em um voo só de ida para Colorado Springs. Exatamente como ele havia mandado. Exatamente como a história exigia. A van diminuiu a velocidade enquanto serpenteava pelas estradas estreitas e cobertas de neve de Cascade, Colorado. Pinheiros gigantes alinhavam o caminho, projetando sombras longas sobre o para-brisa. O GPS perdera o sinal 20 minutos antes. Do banco do passageiro, Helena observava a floresta fechar-se ao redor deles, como se estivesse engolindo o mundo. Ela está aqui em cima? Perguntou a voz mal mais alta que o zumbido do aquecedor. A agente Lynn Barrett dirigia concentrada, mas tensa. Se o perfil estiver certo, sim. Essa mulher evitou ser detectada por 30 anos. Ou é um fantasma, ou é mais inteligente do que todos que ainda respiram. No banco de trás, o coronel Hollerin permanecia em silêncio, folheando um arquivo gasto. A foto grampeada na primeira página mostrava Catherine Mendes por volta de 1986. Cabelo escuro preso firmemente para trás, nenhum sorriso, e olhos capazes de cortar mentiras como uma lâmina. Ela havia sido especialista em guerra psicológica, creditada como a criadora do infame Whisper Grid Protocol,
uma rede de células de desinformação que desestabilizava regimes sem disparar uma única bala. Então, em 1991, desapareceu. Nenhum rastro, nenhum DNA, nenhum registro digital. Apenas um relatório classificado com as palavras: presumida morta. Protocolo de abandono de campo. Nada foi reativado até Helena dizer o nome dela. A van parou em uma pequena clareira. Uma cabana em formato A, gasta pelo tempo, erguia-se perto da linha das árvores, meio enterrada na neve. Da chaminé saía fumaça lenta e constante. Não havia câmeras nem cercas. Apenas uma pequena antena parabólica apontada para lugar nenhum e um sino de vento feito com cartuchos de bala achatados. É aqui, disse Barrett calçando luvas de couro. Fique perto. Não fale a menos que falem com você. E não estenda a mão para nada. Helena saiu da van, o frio cortando-lhe os pulmões. O estojo preto estava firmemente preso sob o braço, como um segredo. Suas botas rangeram na neve enquanto seguia os agentes até a varanda. Antes que chegassem à porta, ela se abriu. Uma mulher surgiu. Idosa, magra, enrolada em camadas de lã e jeans. O cabelo prateado preso em uma trança baixa que quase tocava a cintura. O rosto era afiado e fundo, mas alerta. Como uma velha coruja que já vira tudo uma vez e não se importava em ver de novo. Ela olhou para Helena, depois para o estojo. Você trouxe. Helena assentiu. Catherine Mendes voltou o olhar para Barrett e Hollerin. Vocês dois não pertencem aqui. Ela pertence. Vocês não. Barrett começou a responder, mas Hollerin ergueu a mão. Só estamos aqui para garantir que chegue às mãos certas. Mendes sorriu de lado. Tarde demais para isso. Já chegou. Ela se afastou. Apenas Helena teve permissão para entrar. Dentro da cabana, tudo parecia intocado pelo tempo. Estantes abarrotadas de arquivos antigos, mapas de papel e diários manchados de tinta. Uma lareira de pedra queimava em brasas. Um rádio de ondas curtas, antigo, zumbia suavemente sobre uma mesa no canto. Ao lado, um quadro de cortiça coberto por fios, fotografias e códigos em tinta vermelha. Coloque aí, disse Mendes, indicando a mesa. Helena pousou o estojo preto com cuidado, abrindo-o apenas o suficiente para revelar a borda da medalha. Mendes não se aproximou. Apenas fitou-a, os olhos marejados. Nunca pensei que veria outra novamente, sussurrou. Não depois de Berlim, não depois de Genebra, não depois da Cidade do México. Helena se sentou. O que é isso de verdade? Mendes puxou uma cadeira diante dela. É um gatilho, um sinal, uma chave para a última fase de Omega. Seu avô e eu, Douglas, fazíamos parte de uma equipe que construiu uma estrutura de infraestrutura psicológica global. Inserimos ideias na cultura, na linguagem, até na religião. E quando a Guerra Fria terminou, enterramos tudo. Cada protocolo, cada célula adormecida, todos desativados. Mas por quê? Perguntou Helena. Por que esconder? Porque o que construímos podia sobreviver a governos, respondeu Mendes. Era poderoso demais, tentador demais. Não confiávamos em ninguém, nem mesmo uns nos outros. Então quebramos a chave em pedaços. 7 medalhas. Cada uma vinculada a uma cadeia de comando específica. Um dia. Se o equilíbrio pendesse demais para qualquer lado, se a propaganda, a corrupção ou a loucura tomassem o lugar da razão, deveríamos nos reunir novamente. Reativar o sistema. Restaurar o equilíbrio. Ela desviou o olhar, mas nunca concordamos sobre o que equilíbrio significava. Helena se inclinou para a frente. Então, por que agora? Por que eu? Porque seu avô foi o último que acreditou na contenção. E ele sabia que alguém estava despertando a Omega de fora. Os olhos de Helena se estreitaram. Alguém mais está tentando usá-la. Mendes assentiu. Não um de nós.
Alguém com um arsenal digital e sem bússola moral. Alguém que encontrou vestígios do que deixamos para trás e está tentando reativar o programa para controle, não para equilíbrio. Um frio percorreu a espinha de Helena. Tudo o que você tem visto ultimamente, continuou Mendes. Divisão social, colapso cultural, a obsessão pela narrativa, a ascensão da manipulação emocional. Isso é alguém usando os ossos da Omega para construir um novo monstro. Ela se levantou e trouxe uma pequena pasta, colocando-a diante de Helena. Dentro havia nomes, fotos, localizações, dossiês de líderes mundiais, executivos de mídia, engenheiros de algoritmos, pessoas ligadas à guerra ideológica em escala global. Todos conectados? Perguntou Helena. Todos infectados, respondeu Mendes. E a única coisa que pode detê-los é remontar aquilo que tentamos esquecer. Não para contra-atacar com poder, mas com precisão. Com a verdade. Mendes inclinou-se para a frente, prendendo os olhos nos de Helena. A questão agora é, você quer se tornar parte disso? A garganta de Helena se apertou. Tenho 17 anos. E ainda assim está aqui. Disse Mendes. Já faz parte. A única saída é seguir adiante. Do lado de fora, a neve voltou a cair, espessa e silenciosa. Os agentes esperavam na van, sem imaginar a conversa que acontecia a portas fechadas. Dentro da cabana, um fantasma da Guerra Fria depositava sua última esperança em uma garota que nunca pedira nada daquilo. E a medalha, entre elas, cintilava fracamente à luz do fogo, como se soubesse que o mundo estava prestes a mudar novamente. As chamas haviam se reduzido a brasas quando Catherine Mendes finalmente se levantou. Você dormirá aqui esta noite, disse simplesmente. Helena permaneceu à mesa de carvalho comprida, a pasta ainda aberta diante dela. Nomes, fotos, cronologias, todos ligados a uma guerra silenciosa que nunca terminara de fato. Ela não estava pronta para fechar aquilo ainda. Seus dedos pairavam sobre um nome em especial, Victor Mikhail, ex-oficial de informações do Bloco Oriental transformado em magnata da tecnologia, supostamente morto em 1998, agora aparentemente puxando as cordas de redes de desinformação em 3 continentes. Ele não trabalha sozinho, disse Mendes, percebendo o foco de Helena. Esse é o problema. Os ossos da Omega foram espalhados, mas não enterrados fundo o bastante. Alguém os encontrou. Estão costurando uma nova versão, mais enxuta, mais rápida, digital. Helena finalmente fez a pergunta que a perseguia desde que saíra de casa. Por que você não os deteve antes? Mendes fitou a lareira como se ela guardasse uma confissão. Porque até agora eu não sabia qual lado viria procurar primeiro. Ela caminhou até um armário e retirou um grosso envelope verde-oliva, marcado com tinta desbotada. Omega Archive, Classified Level 0. Você não está aqui apenas para entregar a mensagem, disse. Está aqui para se tornar algo que seu avô foi, um arauto da convergência. Isso significa que você não age sozinha. Você encontra os outros. Os outros 6? Perguntou Helena. Mendes assentiu. Alguns estão mortos. Alguns desapareceram. Um se voltou contra nós, mas pelo menos 2 ainda estão por aí, esperando por um sinal. Helena engoliu em seco. E eu sou o sinal. Você é o que eles nunca esperaram. Uma variável limpa, inviolada. Eles vão ouvir você por causa do seu sangue. Porque Douglas a treinou, mesmo que você não soubesse. Mendes pegou uma caixa metálica empoeirada de uma prateleira. Dentro, 7 cartões, cada um gravado com uma única linha de código. Helena reconheceu o padrão de imediato. Já o tinha visto no caderno do avô, disfarçado de poesia. Estas são suas raízes, disse Mendes. Cada código corresponde a uma localização geográfica e a uma frequência. Alguns ligados a antigas estações de rádio de ondas curtas, outros a servidores em malha criptografada. Este era o nosso interruptor de segurança,
e agora está ativo. Helena encarou a caixa, a realização surgindo. Você quer que eu reative a Omega? Mendes a corrigiu suavemente. Quero que você reúna as pessoas que podem escolher se a Omega deve ou não continuar a existir. Do lado de fora, o sol surgia lentamente sobre as montanhas rochosas, derramando tons dourados e rosados sobre as árvores. Helena estava na varanda da cabana, enrolada em um velho casaco militar que Mendes lhe dera. O peso era real, simbólico e literal. Barrett aproximou-se em silêncio, vinda da van. Ela contou tudo a você? Perguntou. O suficiente para ficar apavorada, respondeu Helena. E apenas o bastante para dizer sim. Barrett não insistiu em mais detalhes. Apenas entregou a Helena um pequeno estojo reforçado. Transceptor criptografado, explicou. Capaz de operar fora de rede militar. Você o usará para nos contatar quando necessário, mas o resto dependerá de você. O coronel Hollerin juntou-se a elas, acenando em direção à estrada. Vamos providenciar transporte, mas depois que sair de Colorado Springs, não poderemos oferecer proteção formal. O status da Omega ainda está fora dos registros oficiais. Os superiores não querem se envolver nisso. Eles não acreditam que seja real? Perguntou Helena. Oh, eles acreditam, disse Hollerin. É isso que os assusta. Mendes saiu para fora e entregou a Helena um caderno de couro. Parecia feito à mão, com páginas preenchidas por símbolos, frequências e nomes escritos em códigos que só Helena poderia decifrar, porque o avô a havia ensinado a cifra sem nunca dizer que era uma cifra. Este é o seu mapa, disse Mendes. Não será fácil. Eles tentarão segui-la, interceptá-la, confundi-la, mas não a verão chegando. Pelo menos não no início. Eric lançou um olhar a Mendes. Você realmente confia nela para isso? Ela é a única em quem confio. Naquela tarde levaram Helena até uma pequena pista em Pueblo, longe de olhares curiosos e câmeras. Um Cessna antigo aguardava, modernizado com sistema de navegação e sem registro oficial. Do cockpit saiu uma mulher, Juno Blackwall, piloto civil com um passado tão misterioso quanto sua reputação. Disseram-me que esta passageira é especial. Sorriu jogando para Helena um par de fones com cancelamento de ruído. Pronta para o voo? Helena embarcou. O estojo preto com a medalha repousava no colo, e em seu pescoço pendia a pequena etiqueta de frequência do velho rádio do avô, agora transformada em pingente. Quando o avião ganhou altura e o Colorado ficou para trás, Helena abriu o caderno. A primeira coordenada estava na caligrafia de Douglas, um ponto fora de Hamburgo, Alemanha. Uma estação de frequência enterrada sob uma usina abandonada. No meio do voo, Juno a observou. Então, qual é a sua missão? Helena manteve os olhos na janela, a voz baixa, mas firme. Devo encontrar fantasmas e perguntar se ainda acreditam na verdade. De volta à cabana. Mendes observou a trilha branca do avião desaparecer no céu. Voltou para dentro e, com uma pinça de ferro, retirou das brasas da lareira um objeto meio derretido. Sua própria medalha. Colocou-a em uma caixa de aço, trancou e selou com cera. Depois caminhou até o rádio. Com mãos experientes, ajustou o dial para um canal esquecido e bateu um padrão no código Morse. Segundos depois, a resposta veio. Ela está ouvindo. Mendes sorriu pela primeira vez em anos. Estava começando outra vez. A usina abandonada nos arredores de Hamburgo erguia-se como um esqueleto de ferro de um império esquecido. Suas vigas cobertas de era, vidros quebrados, placas de aviso quase ilegíveis. Helena parou diante da cerca, o vento frio queimando suas bochechas, o caderno apertado na mão enluvada. Conferiu novamente as coordenadas. Era ali. Pelos registros de seu avô, o local havia sido uma estação de escuta da OTAN na Guerra Fria. Mas sob as ruínas, escondia-se algo não oficial. O Nó 3, um dos 7 receptores adormecidos da Omega, projetado para reativar-se se a medalha fosse aproximada. Ela não estava sozinha.
Juno a deixara a alguns quilômetros dali, sob a cobertura da noite. Ninguém deveria saber que Helena estava na Alemanha. Mas ela já aceitara uma verdade amarga. Alguém sempre estava observando. Passou por uma brecha na cerca e atravessou o asfalto rachado. Pássaros levantaram voo das vigas enferrujadas enquanto suas botas ecoavam pelo galpão, descendo uma escada engolida pela sombra. Encontrou a escotilha sob chapas metálicas caídas. Um leitor de digitais piscava em vermelho. Helena ergueu a medalha contra o painel. A luz ficou verde. Com um sibilo baixo, a escotilha se abriu. Ela desceu na escuridão. O ar era mais frio, mas seco, preservado. O feixe da lanterna cortava a poeira e as teias enquanto ela avançava por um corredor estreito. Ao fundo, uma porta de aço reforçada com hastes e quase apagado sob a ferrugem, o emblema da águia e do raio da Ômega. Prendeu a respiração e empurrou. A sala se iluminou automaticamente, zumbindo após décadas. Um espaço circular, repleto de consoles militares antigos, receptores de ondas curtas e, no centro, um pedestal com uma fenda exatamente no formato da base da medalha. Acima, um monitor preto piscou, exibindo uma única instrução. Initiate Legacy, Ikine. Helena encarou a tela. Pensou no avô, em Catherine, nos nomes escritos no caderno. A mão trêmula digitou. Y. O monitor apagou. Então começou. Uma cascata de dados inundou a tela. Registros de chamadas descriptografados, algoritmos embutidos, sinais geográficos e nome após nome do registro fantasma da Ômega. O sistema não estivera apenas adormecido. Estava ouvindo, esperando, e exibiu alertas de tão recentes quanto o mês passado. Alguém vinha tentando simular os sinais de comando da Ômega, sem a medalha. Um impostor digital. Helena engoliu seco. Alguém lá fora quase havia enganado o sistema a ponto de despertá-lo. Quem quer que fosse, não estava longe dela. Então o sistema exibiu algo inesperado. Um único nome piscando em verde. Agente Michael Riker. Ativo. Nó 2. Oslo. Helena piscou. Reconhecia o nome. Um dos 7 originais. Seu avô o havia sublinhado 3 vezes no caderno e escrito apenas uma palavra ao lado. Divergido. Ela tocou na tela. Um arquivo abriu-se. Fotos borradas, memorandos criptografados e uma imagem granulada de Riker caminhando por um aeroporto, 2 semanas antes. O registro era de Oslo, Noruega. Ele estava vivo. Mas a última anotação no arquivo gelou seu sangue. Afiliado a Vector. Status comprometido. Helena não sabia ainda o que era Vector, mas sabia o que comprometido significava. Riker havia vendido-se, sido reprogramado, ou decidido reconstruir a Ômega à sua própria maneira. Ela precisava encontrá-lo antes que ele a encontrasse. Do outro lado do mundo, em uma torre de vidro em Zurique, um homem alto de terno cinza ardósia observava uma parede digital, acompanhando o mesmo sinal de acesso que Helena acabara de acionar. Sorveu o chá preto lentamente, expressão ilegível. Ela encontrou-os no CI, disse o assistente, tocando o painel de controle. Temos certeza de que é a garota. A chave da Ômega confirmou. Respondeu o homem. O legado de Douglas Brooks finalmente entrou em cena. O que devemos fazer? O homem caminhou até um armário, abriu-o e retirou um estojo idêntico ao de Helena. Sua medalha tinha um símbolo diferente, uma serpente enrolada em torno de uma tocha. Somos a Vector. Continuamos o jogo, disse ele. Implantem os interceptores de sinal, embaralhem o nó 4 e ativem Riker. De volta à instalação em Hamburgo, Helena copiou o máximo de dados possível para a unidade segura que Mendes lidera. Sabia que quanto mais tempo ficasse ali, mais vulnerável se tornaria. Quando estava prestes a sair, o console emitiu um último aviso. Uma mensagem rolou na tela. Você não está sozinha. O coração dela parou por um instante,
Logo abaixo, em texto menor: Nós 5 Atenas, aguardando contato. Outro ainda estava vivo. Helena correu. Juno a encontrou no ponto de extração pouco depois da meia-noite, tendo trocado as placas do carro 2 vezes no caminho. Dirigiram em silêncio por alguns quilômetros até que Helena finalmente falou. Estão me seguindo. Eu imaginei, disse Juno, jogando um celular descartável no colo dela. Eles rastrearam seu sinal 2 vezes antes de eu embaralhar o uplink. Você tem no máximo um dia de vantagem. E eles já sabem sobre Riker. Então ele já sabe sobre mim, murmurou Helena. Ele está em Oslo. Juno assobiou. Isso é ousado. Helena ergueu a medalha. Preciso saber se ele ainda lembra quem foi um dia. Se ainda existe uma parte dele que acredita na missão. E se não existir? Perguntou Juno. A voz de Helena saiu baixa, mas firme. Então encontro o próximo. Do lado de fora, a neve voltava a cair, dançando nos faróis do carro. Em algum lugar da Europa, um ex-operativo da Omega havia se tornado traidor, e uma garota de 17 anos era a única disposta a descobrir se havia redenção ou destruição do outro lado. O vento de Oslo era cortante, soprando dos fiordes como um aviso. Helena saiu da estação de bonde e entrou no entardecer gelado, o cachecol apertado no rosto, o estojo preto escondido sob o casaco. Já não era mais a menina silenciosa de Harper's Ferry. Não depois de tudo o que tinha visto, não depois de desbloquear a Omega, não depois de confirmar que Michael Riker, ex-estrategista de inteligência e um dos aliados mais confiáveis de seu avô, não só estava vivo, como também comprometido. Agora ela estava no centro de uma cidade desconhecida, perseguindo um fantasma que talvez não pudesse deter. Um nome em seu caderno a guiara até ali: Night Hall. Um codinome que Riker usara em suas últimas transmissões Omega antes do colapso. Acreditava-se ser um refúgio seguro, um ponto de entrega ou talvez até uma base temporária. As coordenadas decifradas por Mendes apontavam para uma antiga central de telecomunicações nos arredores de Oslo, agora disfarçada como hub de coworking para startups de tecnologia. Foi lá também que Riker fora fotografado 2 semanas antes. Helena não tinha um plano. Tinha instinto. E o aviso do avô ecoando na mente. Se encontrar Riker, não presuma que ele se lembra de quem era. Presuma que se lembra de tudo. E que escolheu o outro lado. O prédio era moderno por fora, com vidro e aço polido. Mas quando escorregou pelo portão lateral e desceu até o corredor de utilidades, viu a verdade. Linhas antigas de sinal da OTAN, dutos enferrujados, cabos de energia marcados com números militares. Aquilo não era um escritório comum. Helena parou diante de uma porta reforçada e puxou a medalha do casaco. O polegar percorreu sua borda, como o avô fazia quando estava pensativo. Então bateu. 1 vez. 2 vezes. Pausa. E mais 1 vez. A porta abriu lentamente. E ele estava lá. Michael Riker. Mais velho que na foto do arquivo, mas inconfundível. O cabelo branco penteado para trás. O sobretudo apertado no corpo e os olhos cinzentos e claros, observando-a como um jogador de xadrez que já planejava 5 movimentos à frente. Eu esperava você mais cedo, disse ele. Eu esperava que fosse mais difícil encontrá-lo. Ele fez um gesto, convidando-a a entrar. O corredor atrás dele era silencioso e estéril. As paredes cobertas de equipamentos antigos e discos rígidos empilhados em fileiras ordenadas. Caminharam em silêncio até chegarem a uma sala de servidores privados que zumbia de energia. Riker se virou. Você tem a medalha? Você já sabia disso. Eu senti o sistema voltar à vida. Eu ajudei a construí-lo. Por quê? Ela perguntou. Por que trair? Ele sorriu levemente. Foi isso que disseram a você? Que eu traí a Omega? Não, Helena. Eu a enterrei. Ele caminhou até um painel na parede e o abriu, revelando sua própria medalha, idêntica em formato à dela, mas com bordas queimadas, marcada pelo tempo. Eu era a falha de segurança. Aquele designado para desligar tudo,
se um dia ultrapassasse seu propósito. Então por que você ainda está ativo? Ele inclinou-se para a frente. Porque ainda não ultrapassou. Foi sequestrado, a rede não está morta. Está sendo distorcida, reaproveitada por aqueles que querem controle através da confusão. Vigilância disfarçada de verdade. Vector não é apenas um nome, é um movimento, uma doutrina digital construída sobre os ossos da Omega. A voz de Helena saiu baixa. Você faz parte disso. O olhar de Riker não vacilou. Tentei destruí-la de dentro. Falhei. E agora estou esperando alguém como você. Ela recuou um passo, incerta se aquilo era manipulação ou algo mais. Por que eu? Porque Douglas confiava em você. Porque você reativou o Nó 3. Porque agora a rede escuta você, não a mim. Preciso da sua ajuda. Eu não sei em quem acreditar. Esse é o ponto, disse Riker. Sempre foi o ponto. Quando a verdade se fragmenta, quem controla a narrativa vence. Ele lhe entregou um drive. É uma lista de agentes infiltrados da Vector. Jornalistas, políticos, contratados de defesa. Eles têm reescrito o mundo, uma manchete de cada vez. Se você divulgar isso, a casa de cartas desmorona. Helena encarou o drive. E então? Eu me torno a Omega? Os olhos de Riker estavam cansados. Não. Você desmonta o que resta, com cuidado, como arrancar dentes de um leão. Ela considerou. Tudo. O medo, o poder, a chance de revelar algo verdadeiro em um mundo de névoa. Então, o alarme soou. Luzes vermelhas giraram no teto. Riker se moveu rápido, enfiando um pedaço de espuma e o drive nas mãos dela. Eles nos encontraram, rosnou. Saia pela saída de serviço atrás dos geradores de backup. Juno já está no ar. Vai extrair você na costa. E você? Ele sorriu sombriamente. Esta sempre foi uma viagem só de ida para mim. Helena hesitou, mas algo no rosto dele a deteve. Havia verdade ali. E tristeza. Ele não era limpo, mas também não era um vilão. Ela correu. 40 minutos depois, encharcada de chuva fria e correndo apenas na base da adrenalina, Helena estava na beira do fiord de Oslo, enquanto o avião de Juno pairava sobre a pista improvisada. O rugido dos motores abafava seus pensamentos. Ela olhou para o drive em sua mão e depois, finalmente, para a medalha. Ela brilhava na luz fraca, ainda pulsando com circuitos embutidos, ainda guardando segredos de décadas. Juno a puxou para dentro. Conseguiu? Helena assentiu. Consegui mais do que isso. Enquanto subiam entre as nuvens, deixando a cidade para trás, Helena abriu o caderno do avô pela última vez. Na página final, uma linha que nunca havia notado reluzia suavemente. No escuro, a verdade não é encontrada. Ela é protegida. Ela não sabia o que viria a seguir. Quem a caçaria, o que a Vector faria, até onde as mentiras se estendiam. Mas sabia disso. Haviam revistado sua mochila. Haviam congelado diante da medalha que não deveria existir. E agora, a garota que subestimaram era o último firewall entre a verdade e o esquecimento. Omega havia retornado. Mas só o tempo diria o que Helena Brooks escolheria fazer com isso.